18, nós concluímos ontem, na graça do Senhor, capítulo 17. Estamos agora já caminhando mais para a conclusão desse Evangelho de Lucas. Evangelho segundo escreveu Lucas, Evangelho de Cristo. Capítulo 18. E hoje nós iremos continuar falando a respeito do tema que tem guiado nosso amado irmão Lucas ao longo desses últimos capítulos, que é o Reino de Deus. Hoje, mais uma vez, nós iremos falar a respeito dele. Numa leitura talvez superficial, a gente não perceba isso, mas nós iremos, com a ajuda do Senhor, perceber como esse tema que iremos tratar hoje, que é a oração, ela está ligada intimamente com o reino de Deus. É impossível que alguém esteja no reino de Deus e não tenha uma vida de oração. Nós entendemos oração de uma maneira muito equivocada, não do ponto de vista bíblico. E entendemos muitas vezes oração como o ligar palavras bonitas que têm algum tipo de significado religioso. Alguns outros entendem a oração como que uma espécie de apresentar uma lista de pedidos a Deus. Nada disso é oração. A oração na Bíblia, ela nos é apresentada como uma oportunidade de dialogar com Deus. Algo maravilhoso. Imagine o Criador de todo o universo e nós temos o privilégio de termos uma conversa com Ele. E na nossa conversa nós apresentamos sim as nossas aflições, pedidos, anseios, mas não só isso. É diminuir bastante o significado da oração quando nós a transformamos em apenas uma lista de pedidos a Deus. Então, o pregador do passado, ele diz que na oração é muito mais importante o coração correto do que palavras corretas. Pois palavras corretas, elas podem ser ensaiadas, elas podem ser repetidas. E se não vier de um coração correto, elas não somente não produzirão benefício, como produzirão uma grande maldição. E antes da gente iniciar aqui no capítulo 18, eu quero fazer como que uma breve introdução nesse tema da oração perseverante, que é o nosso título de hoje, o poder da oração perseverante. Eu gostaria de abrir com vocês no livro de Provérbios. Provérbios, eu creio que todos vocês sabem, Provérbios capítulo 28 trata acerca desse tema da oração de uma forma assustadora. Esse é um versículo que, por incrível que pareça, poucas pessoas na igreja evangélica têm algum tipo de conhecimento acerca desse versículo, não é? Não é estranho isso, porque é um versículo bíblico. Pessoas que às vezes têm anos de igreja, que dizem ter lido a Bíblia dezenas de vezes, e quando você apresenta esse versículo, simplesmente lê esse versículo, a pessoa já dá um passo para trás e se assusta. Mas como assim? Uma oração que Deus tem, que Deus não só não ouve, mas que Deus se ira com ela. Então é importante que a gente saiba que não é qualquer oração. Por isso que aqui no capítulo 18 nós vamos ter duas parábolas. A primeira é da viúva que faz a oração perseverante, e a segunda são dos dois homens que vão orar. Um deles, você imagina que a oração dele vai ser ouvida com certeza. O outro, você tem um pré-julgamento de que ele seria uma pessoa que Deus rejeitaria. E quando nós vamos prestar atenção no que Jesus fala, as nossas expectativas elas são totalmente mudadas, né? São transformadas, e a gente vai chegar lá se Deus permitir. Mas olha que coisa. Provérbios capítulo 28, versículo 9. Amém? Toda vez que você for orar, pense nisso. Muito importante que você pense nisso. O que desvia os ouvidos de ouvir a lei até a sua oração será abominável.
Preste atenção, não é que a oração vai ser rejeitada, porque se a oração fosse rejeitada era mais tranquilo. É como, por exemplo, é como alguém que chega, vou dar um exemplo, eu sempre olho para o irmão Comum e vejo esses exemplos na minha mente. O irmão Comum trabalha numa repartição pública, então é como que alguém chegue lá para tirar uma identidade, né? E o que precisa tirar uma identidade? Eu acho que certidão de nascimento só, né? Certidão de nascimento? Certidão de nascimento ou casamento. Aí a pessoa chega lá e com a certidão de nascimento, mas tem prazo ainda ou não precisa não? Antes tinha um prazo, né? Então chega com a certidão de nascimento, só que ela está rasurada, alguma coisa assim, ou uma cópia, tem que ser original, né? Então chega com a cópia da certidão de nascimento. Aí o irmão vai dizer, não, olha, eu tenho uma boa vontade de tirar sua identidade, mas tem que ser com a original. Não pode ser com a certidão, com a cópia da certidão de nascimento. Então esse pedido da pessoa foi o quê? Rejeitado. Ele queria uma identidade, mas não conseguiu porque ele não levou o documento correto. Mas vamos imaginar um outro cenário que já aconteceu, inclusive, com pessoas próximas quando a gente tinha o CAC na igreja, né? A Casa de Apoio Cristão. Uma pessoa que morava com a gente no CAC, que era ajudada, ela foi tirar a identidade, mas havia um mandado de prisão em aberto. Então, quando essa pessoa foi buscar a identidade no saque, o pessoal lá da área da identidade avisou, essa pessoa está vindo aqui tirar a identidade, tem um mandado de prisão em aberto. Então já se deslocaram para lá pessoas da Polícia Civil que levaram aquela pessoa que foi tirar a sua identidade diretamente para a cadeia. Ele não imaginava que ele ia tirar uma identidade e que ia ser preso, né? Mas ele foi preso. Não foi só que, não vou tirar a sua identidade porque você não trouxe o documento correto. Não, tem um mandado de prisão contra você, você vai ser preso agora. Com a identidade ou não, você vai ser preso. Porque você cometeu uma infração, você achou que ninguém sabia, uma pessoa sabia. E você vai ter que responder por isso. Então aqui, essa ideia de abominação é isso. É algo que traz o juízo de Deus. Que traz a ira de Deus sobre a pessoa. Quando alguém faz algo que é abominável aos olhos de Deus, pode ter certeza que ela está nas mãos de um Deus irado. E a horrenda coisa é cair nas mãos de um Deus irado. Então, quando a gente lê esse versículo, tem que trazer temor. Toda vez que a gente for orar, nosso coração tem que estar cheio de temor. Porque a gente está diante de Deus. Isso é maravilhoso se a gente estiver fazendo da forma correta. Mas se a gente estiver fazendo da forma errada, isso pode trazer para a gente muito sofrimento. Então aqui, eu gostaria de trabalhar um pouquinho com vocês o capítulo 28. Eu acho que eu nunca fiz isso antes. Mas eu vou fazer hoje, para a gente entender que esse versículo não está solto. Um dos versículos que a gente mais fala, principalmente quando a gente está falando de arrependimento, isso é maravilhoso, está aqui no capítulo 28 também. E tudo isso está interligado. Capítulo 28, versículo 13. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. Quando é que a gente faz isso? Na oração. A gente faz isso em outros momentos? Pode, com certeza. Mas o momento ideal para se fazer isso aqui, para confessar e deixar, quando é? Na oração. E é na oração também, como a gente vai ver, lá em Lucas 18, que o fariseu encobre as suas transgressões, porque aos seus olhos ele era reto, ele era justo, e a gente bem sabe que ele não era isso. Porque todos os homens são pecadores. Então, é importante que nós percebamos que tudo isso está interligado, que se a gente não tiver uma visão correta de Deus e da gente, todo o nosso relacionamento com Deus, com o próximo e conosco vai estar errado. A gente hoje em dia ouve muito, essa ideia de que as pessoas precisam se amar mais. Como assim se amar mais? O ser humano já se ama o suficiente. Mais do que suficiente. O ser humano se ama demais. Você acha que se o ser humano não se amasse tanto, ia ter tanta guerra no mundo? Você
Você acha que se o ser humano não se amasse, ia ter tráfico de drogas, festa e tudo que a gente vê? A grande questão é que o ser humano não sabe como manifestar esse amor. Então ele faz isso da maneira errada. No capítulo 28, nós vamos ver uma série de princípios. Não só esses dois que a gente leu, mas muitos princípios. E eu gostaria de trabalhar alguns aqui com vocês como uma preparação para o que a gente vai ver lá em Lucas 18, tá bom? Vamos passar um pouquinho aqui pelo capítulo 28? Amém. Versículo 1. Fogem os perversos sem que ninguém os persiga, mas o justo é intrépido como o leão. Percebeu como começou esse capítulo 28? Os perversos, eles fogem e ninguém persegue a eles. O mundo da gente é assim. Você pode ser a pessoa mais corrupta do mundo, você pode ser o traficante mais carniceiro do planeta. Se você tiver dinheiro, você contrata um bom advogado e com certeza muitos dos seus crimes você não vai pagar por eles. Então, é isso que acontece. Mas o justo, ele tem que defender a si mesmo na força de Deus, por meio do seu testemunho. Porque não vai ter o que os ímpios têm, que é esse favor do mundo. Versículo 2: por causa da transgressão da terra. O que o autor de Provérbios está dizendo para a gente? O pecado original. Ele está falando do Éden aqui. Nós que já estudamos a criação e a queda, podemos compreender esse versículo com poucos. Por causa da transgressão da terra, porque lá no capítulo 3, a terra foi amaldiçoada pela desobediência de Adão. Vocês se lembram? O Senhor olha para Adão e diz: Adão, por que você comeu do fruto? Maldito é a terra por tua causa. E aqui vemos, por causa da transgressão da terra, mudam-se frequentemente os príncipes. Olha que coisa interessante. Alguns anos atrás, quem mandava na Bahia era o avô do candidato a governador de hoje. Nada acontecia no nosso estado sem autorização dele. Mandava mesmo. E aí depois houve uma mudança. Um partido de oposição venceu as eleições estava no poder há 16 anos. E agora ele está querendo voltar. O avô já morreu. Mas ele, neto, que tem inclusive o nome do avô, está tentando voltar. Olha como a mão, muda. Mesmo no nível federal, esse atual presidente da República, ele tem um pensamento completamente assim do ponto de vista político diferente do antecessor. Então muda rapidamente, as coisas mudam rapidamente. Nos Estados Unidos a gente viu isso, o partido daquele presidente Donald Trump perdeu a eleição e quem está agora é um que é oposição a ele, o Biden. Então o poder muda assim. Alguns anos atrás, se não me engano, na Síria ou na Líbia, existia um ditador chamado Gaddafi, alguma coisa Gaddafi, ele mandava matar todo mundo e ele fazia, acontecia. Ele dominou o país durante anos, até que houve uma rebelião no país, patrocinado por interesses de países ricos. Ele foi deposto e ele foi encontrado uma vala de esgoto escondido. Você já imaginou? Ele tinha uma fortuna assim que para a gente é algo assim impensável. Mas quando ele perdeu o poder, ele teve que se esconder numa vala de esgoto. Encontraram ele e lincharam ele. Ele morreu de uma maneira muito feia. Então, você vê como são o poder. A gente já viu isso também. No Iraque tinha um ditador chamado Saddam Hussein. Por que você está dando esses exemplos, pastor? Porque esses exemplos tem no Antigo Testamento, tem também na nossa vida hoje. Então, a gente lê às vezes passagens como essa e parece que isso não está acontecendo nos nossos dias. Está sim. É porque hoje em dia a gente não chama mais as pessoas de príncipes. A gente chama de prefeito, governador. Mas é a mesma coisa naquela época. Mas
Por um sábio e prudente se faz estável a sua ordem. Quando uma pessoa sábia e sabedoria é algo só vem de Deus e prudente, ela lidera alguma coisa, as coisas fluem. E é importante que você entenda que isso daqui é espiritual. Porque se a gente for pensar em alguma instituição humana sendo conduzida de maneira sábia e prudente e fazendo as coisas assim prosperarem para a glória de Deus, você está se iludindo. A expectativa aqui é que isso aconteça na igreja, se ela for bíblica e se verdadeiramente for uma igreja de regenerados. O homem pobre que oprime os pobres é como a chuva, que tudo arrasta e não deixa o trigo. Não é o que a gente vê. Por exemplo, quem já teve algum tipo de ligação ou que já viu algumas pessoas ligadas ao tráfico de drogas, se você for ver os traficantes, eles são pobres também, a maioria deles moram em casas, né? Pobres, que não têm saneamento básico, e eles oprimem pessoas mais pobres ainda. Pessoas que passam a madrugada inteira catando lata para fazer 5, 10 reais, 50 quilos de alumínio para fazer 5, 10 reais para trocar por droga. Isso aqui, ó. A gente está falando de algo que está acontecendo na nossa cidade agora. Está escrito aqui no livro de Provérbios, que foi escrito há milhares de anos atrás. E às vezes a gente já passou por esse específico e nunca se atentou. É como uma chuva que arrasta tudo e não deixa trigo. Trigo é o quê? Alimento. Então, arrasta tudo. Vai faltar alimento, inclusive, para o opressor. Os que desamparam a lei louvam o perverso. Não é o que a gente vê na nossa cidade. Agora que então, que está em período eleitoral, né, autorizado pelo... O pessoal estava fazendo campanha antes, não podia, né? Teoricamente não podia, mas agora pode, né? Nesses dias que antecedem a eleição, e eles até batizaram de criança, né? Rua, aniversário de alguém, a oportunidade de um político aparecer. Recentemente foi Dia dos Pais, né? O político queria aparecer. Porque, para ser louvado, as pessoas sabem que aquela pessoa é perversa, é corrupta, é isso e aquilo, mas eles vão louvar. Os que desamparam a lei louvam o perverso, mas os que guardam a lei se indignam contra ele. Quando você guarda a lei, você vê esse tipo de pessoa querendo aparentar o que não é, você diz: não, todos somos pecadores, você também. Os seus pecados são visíveis. Arrependa-se. Os homens maus não entendem o que é justo, mas os que buscam o Senhor entendem tudo. Parece que a gente é prepotente em alguns momentos, porque a gente olha determinadas situações e consegue entender, e outras pessoas olham a mesma situação e não conseguem entender. Então, vamos explicar. Pessoas morrem todos os dias. E se a pessoa for uma jovem, como em alguns casos recentes, ou eu não consigo entender uma pessoa que tinha a vida inteira pela frente, morreu, como é que você não consegue entender? É o pecado. É o pecado original que faz com que as pessoas sejam más. Por isso a gente tem que pregar o Evangelho. Porque é o único remédio para que as pessoas se arrependam e sejam salvos. As pessoas vão continuar morrendo, elas vão continuar se matando. Mas a questão não é essa. A questão é para onde elas irão depois. E somente o Evangelho pode trazer segurança para essas pessoas, não só aqui na terra, como no céu. Por isso a gente prega o Evangelho com ousadia, porque a gente entende o que está acontecendo com o mundo. E a gente não cria falsas expectativas, nem nas pessoas e nem nas situações. E ele continua: melhor é o pobre que anda na sua integridade do que o perverso nos seus caminhos, ainda que seja rico. Irmãos, eu creio que a maioria dos que estão aqui, se não todos, e eu quero pensar nisso, né? A
A gente não é rico, irmão. Mas é tão bom quando a gente dorme em paz com o Senhor. E eu tenho certeza que alguns de vocês, se não também todos, a gente conhece pessoas ricas que não têm um segundo de paz por conta da sua riqueza. O tempo todo acha que alguém está tentando tirar a riqueza deles. Vou dar um exemplo da Bíblia. Herodes, que mandou assassinar as crianças na época de Jesus. Se você estudar um pouco da história de Herodes, tem um livro chamado Hebreus, a história do povo hebreu. É um historiador chamado Flávio Josefo, ele é um historiador do primeiro século, que contou a história de todo o povo judeu, desde Abraão. E ele vai falar da perversidade de Herodes, esse primeiro Herodes. Como ele era uma pessoa ligada, que era ligada ao poder e que tinha medo de perder o poder. E ele mandou assassinar filhos, esposa, mandou assassinar sogra. Naquela época podia se casar com várias pessoas. Então, se ele desconfiasse que um filho queria tomar o poder dele, que a esposa estava alimentando a vontade do filho tomar o poder dele, ele mandava matar. Se ele só pensasse que a pessoa podia fazer isso. Por isso que quando os magos, que não eram magos, mas os sábios do Oriente chegaram dizendo que ia nascer o rei, ele mandou matar todas as crianças abaixo de 2 anos da região de Belém, que era onde foi dito que o Messias nasceria. Imagine, manda matar todas as crianças de uma região, só para garantir que o seu poder não fosse tirado de você. Então é uma pessoa que não tem paz. Você acha que esses poderosos têm paz? Pode entrar, fica à vontade. Boa noite, tudo bom? Passando a capoeira aqui não? Hoje não. Já teve, né? Hoje não. Nada, já começou. Então, continua. Versículo 7. O que guarda a lei é um filho prudente, mas o companheiro de libertinos envergonha a seu pai. Sim ou não? Sim. Quem guarda a lei pode ficar feliz. E guardar a lei aqui, irmãos, não está falando do Código Civil, Código Penal, Código do Consumidor. Guardar a lei aqui é guardar a vontade de Deus, né? Então, cuidado, para você ter interpretação mais equivocada ainda. Quando você vive de acordo com os ensinos de Deus, pode ter certeza que você vai... as pessoas vão ver que você está andando correto, elas podem até não entender, não concordarem com a sua fé, mas o seu comportamento elas não vão poder dizer nada. É o que o apóstolo Pedro escreve em uma das suas cartas: naquilo que falam mal de nós, eles ficam envergonhados, porque não podem falar mal. A gente busca viver uma vida correta. O que aumenta os seus bens, versículo 8, com juros e ganância. Mas não é o mundo de hoje? O que aumenta os seus bens com juros e ganância. Quem já ouviu falar numa coisa chamada cartão de crédito? Misericórdia. Tem um irmão aqui que é especialista, né? Todo cartão de crédito, quando você assina, tem lá taxa de juros. Se você não pagar no dia, os juros é um absurdo, né? Como se fosse uma bola de neve, né? Você estava devendo, sei lá, R$500, você atrasa 2, 3 meses, é R$5.000 que você está devendo. Você fala, mas onde peguei esse dinheiro? Né? Então, as pessoas têm enriquecido assim. Se você for ver também o tráfico de drogas, eu nem sabia disso, depois eu fiquei sabendo. Você faz uma dívida hoje, se você não pagar, se for na outra semana, eles aumentam um absurdo. Tipo, você ficou devendo R$100, aí na outra semana você vai pagar, não, agora é 300. Eles que decidem. Não, mas o quê? Eu estou dizendo é esse valor agora. Então, e aqui a palavra de Deus nos mostrando que isso faz parte da ganância do ser humano. Ajuntam. O que aumenta os seus bens e juros, com juros e ganância, ajunta-os para o que se compadece do pobre. Olha que coisa interessante. Aquela pessoa está juntando algo que ela não vai usar. Deus vai fazer com que outras pessoas usem aquilo. E agora o nosso versículo. O que desvia os ouvidos de ouvir a lei. Por que uma pessoa desviaria de ouvir
aquilo que é bom para ela, que é a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus só é bom para ela se ela quiser andar de maneira correta. Mas como está escrito, ele veio para os seus, mas os seus não receberam. E por que eles fizeram isso? Porque eles amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. E terão comichão no ouvido, não suportarão a sã doutrina. Como assim você não suporta algo que é saudável? Uma doutrina saudável, algo que está te fazendo bem, você não suporta isso. É a nossa sociedade. Não suportarão a sã doutrina, como que se tivesse comichão nos ouvidos, levantarão para si mestres segundo as suas próprias concupiscências. O apóstolo Paulo fala isso a Timóteo, que Timóteo se preparasse, porque muitas vezes a gente vai pregar o evangelho para uma pessoa achando assim, essa pessoa vai ouvir o evangelho, ela vai crer, ela está num estado assim tão difícil, que se ela crer no evangelho, o evangelho vai ajudar ela a sair desse estado. Mas irmãos, não é assim. Se sofrimento convertesse, a gente pregaria no enterro e todo mundo se converteria. A gente pregaria numa ala de hospital com pacientes em estado terminal e todo mundo se converteria. A gente pregaria numa penitenciária e todo mundo se converteria. Mas esses são os lugares onde há o menor número de conversões. Sofrimento não converte. Muito pelo contrário, ele endurece. Nós vemos isso de maneira tão visível quando a gente estuda o livro do Apocalipse. Como José pregou, ele expôs o livro do Apocalipse recentemente para nós. E podemos ver como, à medida que Deus derramava a sua ira, o povo se tornava ainda mais embrutecido. Se revoltava ainda mais contra Deus. Alguns anos atrás, um desses cantores sertanejos morreu num acidente de carro. Acho que não sei o que, Araújo, alguma coisa assim. Isso. E uma das cenas que me marcou foi o pai dele, que se dizia evangélico, e dizia que ele acreditava em Jesus, dizendo, eu não posso aceitar um Jesus que mata meu filho, uma pessoa tão boa. Primeiro que o filho dele era imoral, já começa aí. Vivia numa imoralidade aberta. Mas assim, por que ele acredita que o filho dele era bom? Porque o filho dele tinha ganhado muito dinheiro rápido e dava algum dinheiro para a igreja. Então na mente dele, meu filho comprou as bênçãos de Deus. Deus devia abençoá-lo. Mas esse não é o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia não trabalha dessa forma, ele não precisa do seu dinheiro. Inclusive quando você tem alguma coisa, foi porque ele te deu, e tome cuidado, você vai ter que prestar conta disso. Essa verdade vale para os ímpios também. O ímpio que tem bilhões hoje na conta, naquele grande dia, isso vai pesar contra eles. Por isso, cuidado. Que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei. É algo que o homem natural faz propositalmente. Os evangélicos que não são verdadeiramente convertidos fazem propositalmente. Nós falamos recentemente aqui sobre pastores, líderes evangélicos do nosso país, que são a favor não somente do porte de arma, como do assassinato. E eles usam textos completamente fora do contexto no Antigo Testamento, como se o Novo Testamento não existisse para eles. Como se Jesus não tivesse pregado o Sermão do Monte. Essas pessoas, não, eu andaria armado, eu dou tiro na cara, dou tiro para matar. Aí você está pensando que quem está falando é um bandido. Não, quem está falando é um pastor no púlpito. Dou tiro para matar. Um pastor falando isso no púlpito. Por quê? Porque ele já tapou os seus ouvidos para ouvir a lei de Deus. Irmãos, é fácil perdoar? Não. Mas mais difícil que perdoar é dar outra face. Porque dar outra face vai além. Uma coisa é você perdoar. Já é muito difícil. Por isso que quando fala-se de perdão, em Lucas 17, os discípulos dizem, aumenta a minha fé. Mas Jesus não disse só perdoar. No Sermão do Monte ele diz, e ao que te bater na face direita,
deixa ele te bater também na esquerda. E aí? Não, Varão, eu já perdoei. Nossa, eu esqueci. Já perdoei. Só que eu não quero essa pessoa perto de mim, aleluia. Ai, Deus do céu. Eu não quero mais saber disso. É outra face. Que outra face o que, rapaz? Olha, vamos ver isso no grego. Vamos ver isso no aramaico. Vamos ver isso no hebraico. No chinês, no mandarim. Meu filho, no idioma que você quiser. Tá assim. E Jesus, ele sabia que a gente ia procurar, né, uma brecha na lei. E então ele diz, e ao que te tomar a capa, dê também a túnica, e se mandar caminhar 1 milha, caminhe 2. Ele dá 3 exemplos, que é para a gente não ter para onde correr. Ele está dizendo, vai além da injustiça que estão cometendo a você. Vai além. Você é crente, você tem uma casa no céu para morar. Você está passando um tempo de dificuldade aqui na terra, mas você tem uma alegria eterna no céu te esperando. Então tem outra face, caminhe mais uma légua. Que é isso? Para quem tem o céu logo ali. É isso que Jesus está ensinando. Mas quando a gente ouve, dá agonia. Principalmente quando a gente lembra, né? Daquela pessoa que nos fez mal e a gente imaginando ela fazendo mal pior ainda. Nada, não vou deixar nada. Você quer? Eu falei logo com Jesus. Falei com Jesus, viu? Você só sabe que Jesus foi que essa pessoa falou. Falei logo com Jesus que eu já perdoei essa pessoa, mas pedi que Jesus tirasse ela da minha vida. Ela vai tirar da sua vida, vai mandar você para o inferno. E ela vai tirar você da sua vida, vai tirar essa pessoa da sua vida. Eu já ouvi de pessoas na igreja, se for para ir para o céu com essa pessoa aqui, eu prefiro ir para o inferno. E eu disse para a pessoa, tranquilo, você está indo para lá. Aí a pessoa abriu um olhão assim, não, querido, não, você que falou. Mas foi modo de dizer. Ah, então quer dizer que você já perdoou a pessoa? Não perdoei não. Eu digo, então não foi modo de dizer. Então, quando a gente lê esse versículo, você tem que prestar atenção, irmãos, por quê? Porque se a gente diz assim, o que desvia os ouvidos de ouvir a lei, não, ainda bem que eu não sou assim, eu ouço pregação, ó, sempre leio a Bíblia, estou aqui querendo andar nos caminhos de Deus. Será? Será que a gente está mesmo? Até a sua oração é abominável. A gente viu uma vez, acho que José estava já na igreja nessa época, nos tempos assim, antigos. A gente foi conhecendo a verdade e a gente foi vindo para a luz, se afastando da falta de conhecimento. Mas uma pessoa uma vez foi pregar lá na igreja, o irmão convidou, e essa pessoa deu um exemplo, disse que foi pregar em uma outra igreja, e aí uma pessoa disse, olha, eu vou orar ao Senhor Jesus para ver se você é minha varoa. Ela disse, você vai orar o quê, rapaz? Pois eu estou orando agora para Jesus enviar uma chave da matança e lhe matar pela sua ousadia de querer casar comigo. Eu digo, rapaz, que pessoa longânima, paciente, né? Imagina. Por isso que eu desisti. Rapaz, Machado da Matança. Eu digo, meu Deus, se a pessoa está pedindo para Deus matar uma pessoa que pensou em casar com ela, imagine alguém que pisar no pé dela. Mata, queimado! Fogo consumidor! Se o marido perder o emprego, então. E você olha assim, meu Deus, isso é uma pessoa que prega. Essa era uma pessoa que dizia que ficava orando 6, 7 horas. Que Jesus batia um papo com ela quase todo dia. Essa pessoa do Machado da Matança, eu fiquei pensando, mas que Jesus? Porque esse tipo de oração é abominável. Então, com quem ela falava horas e horas no quarto? Com o Jesus da Bíblia, com certeza, eu digo para você que não é. Verdade. Você pode passar horas e horas falando com Jesus e desejar a morte de alguém. Se Jesus diz que a gente tem que levar a vida, ainda que seja para a gente morrer, para que a pessoa tenha vida, a gente faz isso. Não foi o caso de Estevão? Então a gente fica assustado. O movimento evangélico de hoje tem produzido esses prosélitos que são 2 vezes mais merecedores do inferno do que aqueles que lhe ensinaram essas coisas.
Jesus já falava isso desde a sua época, acerca dos fariseus. O que desvia, versículo 10, o que desvia os retos para o mau caminho. Olha que coisa interessante, está tudo isso aqui no capítulo 17. Você lembra que Jesus começa no capítulo 17? Aquele que faz tropeçar o outro. Está aqui, ó. O que desvia os retos para o mau caminho, ele mesmo cairá na cova que fez. Você lembra de uma pessoa que fez uma forca, pensando em enforcar o seu inimigo? Está lá no livro de Esther. Eu fico imaginando, ele vem cá, fulano, quero medir seu pescoço, quero lhe dar uma gravata de presente. Quero saber se é seu tamanho. E você está lá medindo para poder fazer a forca certinho, a altura. Vou matar esse infeliz. Quem foi enforcado? Ele. Na forca que ele preparou para o outro. O Senhor diz que ele pega os sábios, a sua própria astúcia. Aquele que maquina o mal contra os outros, ele muitas vezes vai ser vítima do mal que ele está maquinando contra o outro. Por isso que é bom a gente plantar o bem, porque aí a gente não tem medo da colheita. O que desvia os retos para o mau caminho, ele mesmo cairá na cova que fez. A gente fala de pessoas que na igreja disseminam contendas. O que você acha que essa pessoa vai colher? Pessoa que está na igreja falando mal do pastor. Não, se você está achando que o pastor da sua igreja é um falso mestre, o que você faz? Muda de igreja. Você muda de igreja. Você ora, Senhor, essa igreja é um falso mestre. Então eu tenho que congregar na igreja de um mestre que seja realmente, que ensine a verdade. Então eu vou para esse lugar. Não é assim? Mas como é que a pessoa fica num lugar e fica falando mal do pastor? Qual é o sentido disso, irmão? Como é que a pessoa não percebe que é uma influência maligna na vida dela? Uma coisa tão clara. Mas é o quê? Os olhos obscurecidos. A pessoa não enxerga um palmo na frente. E acha que enxerga tudo. O que desvia os retos para o mau caminho, ele mesmo cairá na cova que fez. Mas os íntegros, o que é um íntegro? É um perfeito? Não, é o que Paulo ensina na carta de Timóteo. Aquelas pessoas que buscam viver de maneira irrepreensível, é aquele que se arrepende e deixa. Mas os íntegros herdarão o bem. O homem rico é sábio aos seus próprios olhos. A gente tem dúvida disso? Você já conversou com algum rico, humilde? Não sou milionário assim, mas nem sei porque eu fiquei milionário, porque assim, não fez nada por onde. A pessoa nem ganhou muito, já está dizendo, não, meu segredo é que eu tomava café da manhã com gengibre e limão. E fazia isso, e aí deu tudo certo, e aí eu ganhei dinheiro. Aqui minha fórmula de sucesso. E sai para ir vender. O rico é sábio aos seus próprios olhos. Tem gente que olha para você e não dá nem bom dia. Porque está tão orgulhoso de si, que ele não vai se poluir com você. Nossa. Ele vai estragar a voz dele dando bom dia a um traste como eu. O homem rico é sábio aos seus próprios olhos, mas o pobre, que é sábio, sabe sondá-lo. Olha que coisa bonita. Glória a Deus. É bênção. Aquele que sabe que a verdadeira riqueza não está na matéria, está no espírito. Porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, é justiça, paz e alegria no espírito. Quando triunfam os justos, a grande festividade. Quando foi que isso aconteceu? Só uma vez em toda a história. Que foi quando Cristo foi crucificado e ressuscitou. É igual uma vez perguntaram ao pastor, por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Isso é boa pergunta, realmente. Isso só aconteceu uma vez, e foi porque a pessoa boa deixou, que foi Jesus. Ele entregou a sua vida e depois a retomou, porque ele tinha poder para fazê-lo. Aqui é a mesma coisa. Quando é que triunfam os justos? Só Jesus é justo. A grande festividade deveria ter festa, por isso que a gente faz a ceia todo domingo.
A ceia é um memorial festivo, onde nós celebramos a nossa salvação. Quando, porém, sobem os perversos, os homens se escondem. Olha que coisa. Por quê? Por causa da covardia. Hoje em dia você vê pouquíssimos servos de Deus. Você vê vários profissionais da fé. Profissionais da fé tem muitos. Inclusive de carteira assinada. Tem determinadas denominações que assinam a carteira de trabalho do pastor. Recolhe INSS, tudo certinho, bonitinho. Profissionais da fé. Eles inclusive fazem aqueles cursos de capelania, de juiz de paz. Umas coisas assim que totalmente sem sentido, né, do ponto de vista evangélico. Mas eles gostam. Versículo 13. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará. É por isso, irmãos, que o apóstolo Paulo, todo mundo olhava para Paulo e dizia assim, esse camarada, ele é crente. Esse camarada é muito crente. E você ficava assim até com receio de ficar perto do apóstolo Paulo pela fama dele. Mas quando você chegava perto dele, aí você vê ele num sermão dizendo, porque dos pecadores, eu sou o maior pecador que eu conheço. Não, Paulo? Não, Paulo, como é que você fala isso de você, Paulo? Você é crente. Você largou tudo para seguir a Jesus, Paulo. Você já tomou um monte de chicotada, você já tomou um monte de varada nas costas, você já passou fome. Como é que você diz isso, Paulo? Que você é um pecador miserável? Não deixa isso não, Paulo. Porque Paulo sabia quem ele era. E ele teve que ter um espinho na carne para que ele não se orgulhasse com as revelações. Ele teve. E a gente não? A gente sendo tão humilde, né? E ninguém precisemos de um espinho na carne, né? Imagine. Oh, Jesus. Por que a gente encobriria as nossas transgressões, irmãos? Porque a gente se preocupa demais com a opinião dos outros. O que vão pensar de mim? O que vão falar de mim? Ô, irmão, é sério? A essa altura do campeonato, que você entende que quem é o juiz absoluto de tudo é Deus, você está preocupado com a opinião alheia? É claro que a gente tem que ser luz e sal. A gente tem que viver uma vida irrepreensível. Mas se as outras pessoas acham que nós somos insensatos, loucos e coisas semelhantes por conta da nossa fé, isso não deve nos abalar em nada. Muito pelo contrário, no Sermão do Monte, Jesus diz, tem de motivo, agora me senti mais seguro, chegou segurança. Tem por motivo de toda alegria o passardes por vários, o que, José? E aí, alegre? Então quando eu vejo os irmãos tristes é porque está sem tribulação. Está faltando, né? Ô irmão, não tem tribulação não, é? Muito fácil. Ô pastor, é que não falta minha vida, por isso que eu estou assim meio jururu, meio tristinho, estou assim. Oxe, então se estava cheio de tribulação é para dar o quê? Aleluias! Aleluias! Ô glória! Ô glória! Parecendo o irmão quando ganha doações. Quando ganha algum tipo de tênis, né, um sapato entre 35 e 45, que é o primeiro pé que eu já vi, que é um pé adaptável. Ele cabe tanto no sapato 35 quanto no 45. Ele, se precisar, estica. Se precisar diminuir, diminui. Ó Senhor Jesus. Não me pergunte como. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Por isso não faça isso, irmãos. Momento de você fazer, como lá em Lucas 18, para os irmãos, aqui é a preparação de Lucas 18. Glória a Deus. Então, Lucas 18, a gente vai ver duas parábolas. Uma delas é um publicano batendo no peito e dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim, eu sou um pecador miserável. Ele está dizendo, o que ele está dizendo ali, irmãos, no original é mais ou menos assim: ó, eu não vale a comida que eu como. Por isso a Bíblia diz, e ele não se achava nem digno de olhar para o céu. Por quê? Porque eu sou a habitação de Deus. O fariseu não, ele olha para o céu, ó, eu estou olhando para Deus, para onde Deus habita. Eu sou uma pessoa boa. O publicano não. Quem foi justificado? Esse que
via a si mesmo como de fato era. Confessa e deixa. Ele alcança misericórdia. Mas o que encobre as suas transgressões? É daí que vem a expressão maquiagem. Você esconder a realidade. Então uma pessoa que de repente tem uma idade, ela não quer ter essa idade, então ela bota maquiagem. Eu vou falar de uma pessoa da minha época, que na minha época essa pessoa já era velha, que era Silvio Santos. Há 30 anos atrás, eu tenho 43 anos, 30 o quê? Há 35 anos atrás, tinha um problema de Silvio Santos. Tinha um negócio de uma porta da esperança, tinha tudo por dinheiro que o irmão Paulinho, ele usou assim como referência para o casamento dele, um terno parecido com o Silvio Santos. E você vê assim, meu Deus, aí você pega a imagem desse homem há 30 anos atrás e a imagem dele hoje é igual. Fala, rapaz, esse camarada não envelhece não. É porque você nunca viu ele sem maquiagem. Se você vê uma foto dele sem maquiagem, você não reconhece a pessoa. É tanto pó na cara. Nossa, para cobrir as rugas e as imperfeições. Fora as plásticas, né? Às vezes a pessoa tá, estou chateado com você. De tanto que esticou. Então é o que a gente vê, a pessoa quer encobrir. Ela quer encobrir. Se a pessoa encobre a idade, imagine as transgressões. é verdade. A gente tem aqui, né, políticos corruptos. Um desses políticos corruptos que estava preso outro dia e agora é candidato. Imagine o país que a gente mora. Estava preso outro dia e agora é candidato. Disse, mais honesto que eu, só Jesus. Nossa. Eu digo, qual é a história, rapaz? Jesus não tinha cobertura em Guarujá. Jesus não tinha chácara em não sei aonde. Jesus não tinha cobertura em São Bernardo. Jesus não tinha nada disso. Uma pessoa que era trabalhador de uma fábrica que perdeu um dedo e por isso foi aposentado. Aí constrói um patrimônio bilionário de maneira honesta. É sério? E esse atual presidente, irmão, não é diferente não. Você sabia que ele foi aposentado das Forças Armadas como maluco? E depois, por conta dessa aposentadoria muito boa, diga-se de passagem, ele começou a se dedicar à política. E aí ele foi deputado, acho que uns 3, 4 mandatos. Então você vê, as pessoas são assim que elas se dão bem. Elas encobrem as suas transgressões. Para quê? Para se dar bem. Agora, nessa época eleitoral, algum político diz, olha, sou um camarada que não vale a comida que como, mas vote em mim que eu vou buscar fazer o que é certo quando eu for eleito. Já viu alguém falando alguma coisa assim do palanque? Não, meu filho, eu sou a pessoa que mais fez por esse estado, eu vou fazer mais ainda. É mesmo, a gente mora na Bahia, né? E tá uma maravilha o nosso estado, né? Tá uma maravilha a cidade, né? Esse pessoal está de brincadeira, né? Eu acho, quando teve o escândalo mesmo das operações que um monte de político foi envolvido, né? Aquelas chamadas Lava Jato, foi descoberto um monte de conta na Suíça. E as contas na Suíça, elas não têm nome. Por isso que eles botam lá, né? É número. Então você tem o número e a senha. Você que tem a conta. Então as pessoas não podem ligar a você. Aí você via que o dinheiro de alguma dessas empresas assim que faziam corrupção chegava numa conta. Mas essa conta, o dinheiro que chegou aqui foi de corrupção. De quem é? Não sei. Não sei de quem é. Imagine. Um monte de conta. Teve um político desses, chamado Maluf, várias contas no exterior ligadas a ele. Nunca ouvi falar. Milhões de dólares no exterior. Não, eu nunca ouvi falar. Mas o senhor usou o cartão dessa conta para comprar isso e isso. Eu? Tem certeza? Olhe! Blasfêmia! Então, a gente vive num mundo onde todo mundo está encobrindo as suas transgressões. E a gente vai fazer isso também? Somos cristãos, irmãos. A gente não faz isso. Então a gente admite. Somos pessoas horríveis.
mas a graça do Senhor tem nos transformado. E como disse um irmão do passado, que escreveu um dos hinos mais bonitos da história da igreja: eu não sou quem eu deveria ser, mas graças a Deus eu não sou quem eu era. E graças a Deus eu sou o que eu sou. Então, será que você não é mais quem você era? Isso é ser uma nova criatura. A gente ainda não chegou ao estado de perfeição? Não, como Paulo escreve em Filipenses. Não que eu tenha alcançado já esse estado de perfeição. Longe de mim, Paulo diz tal coisa. Mas eu não sou quem eu era. Eu sei quem eu era. Então, é importante que a gente tenha essa consciência, não encobrir as transgressões. As pessoas vão jogar isso na nossa cara? Vão. E depois, essas pessoas vão ter que conversar com Deus. Porque a Bíblia diz: quem imputará acusação àqueles que Deus justificou? Será que as pessoas não falavam de Paulo, os falsos mestres? Como vocês estão confiando em Paulo? Ele está falando isso hoje de Cristo e tal, mas até pouco tempo atrás ele era fariseu. Ele perseguiu os cristãos. Vocês vão dar trela para esse tipo de homem? Você acha que os falsos mestres não diziam desse passado de Paulo? Por que o apóstolo Paulo repetiu tantas vezes desse passado em Atos? Tantas vezes ele deu esse testemunho do que ele era e como Jesus transformou a vida dele. Porque com certeza os seus opositores, para tentarem de alguma forma descredenciar a mensagem dele, usavam o seu passado. Mas para surpresa desses opositores, ele não escondia. Não, realmente fiz isso tudo. Mas pela graça de Deus eu fui transformado. Eu sei que eu sou hoje. Então é importante, irmãos. Quem cobre as suas transgressões jamais prosperará. Parece que essas pessoas estão se dando bem. Parece. Mas elas não estão, irmão. Daqui a pouco essa pessoa vai estar com o seu corpo embaixo da terra, se não cremado. Hoje ser cremado é chique, né? Vocês sabiam que ser cremado é muito mais caro do que ser enterrado? Então, mas por que as pessoas são cremadas? Porque está chique, está na moda. Então, quando é rico, vai ser cremado. Quando é pobre, vai ser enterrado e ainda vai ser enterrado no enterro, no cemitério de pobre. Porque a gente outro dia foi enterrar uma irmã e a gente viu o preço que é para pagar o enterro. Então, como a gente vê isso? Né? Essas pessoas não vão prosperar. O que são 70, 80 anos de riqueza aqui na terra, comparado, como a gente já viu em Lucas 16, uma eternidade no inferno, desejando uma gota, não é um copo de água não, uma gota de água. Olha o desespero desse homem. E ninguém lhe dá nada. Mas o que confessa e deixa, percebeu que não é só confessar? Saul confessou transgressão, sabia? Saul confessou transgressão, Acabe confessou transgressão, Judas confessou transgressão. Mas eles são exemplos de pessoas perdoadas? Não. Porque não é só confessar, é quem confessa e deixa. Então é importante que a gente... mas como assim, pastor? É assim, é a tua mão, confessa e corta ela fora. E diz, não vou mais pecar agora, toma aqui, seu, minha mão. Decepei ela aqui, não foi como o senhor mandou? É o meu pé, então eu tenho que cortar ele, foi o que Jesus disse. É o teu olho? Então arranca. Deixar é isso, irmãos. Deixar não é uma coisa indolor, não. Deixar dói. Você gosta muito de fazer uma coisa e você sabe que aquilo é errado pela palavra de Deus. Você acha que vai ser fácil deixar aquilo? Uma pessoa, por exemplo, que é avarenta. Você acha que é fácil para essa pessoa dizimar? Meu filho, ele está lá. Papai, dá para comprar uma havaiana. Dá para eu comprar pão. Dá para comprar queijo. Rapaz, com esse dízimo. O salário mínimo quanto é? 1.212. 1.212. E o dízimo? 120. 121,20 centavos. Nossa. Pastor, o senhor tem aí 80 centavos?
Eu estou dizimando aqui, tá pegado, só estou com 122. Você tem aí 80 centavos. Mas assim, imagine a pessoa com 120 reais. Porra! Esse dinheiro é o da... Meu nome daquele negócio que você faz, consórcio da moto. Certinho. É 120. Eu vou entender que eu vou usar a moto para a glória dele. É do consórcio da moto, Deus. Você sabe, né? Amém? Aleluia! Você acha que é uma pessoa que é avarenta, irmão? Uma pessoa que nunca aprendeu a dividir e nunca teve o senso de que tudo que ela recebeu veio de Deus. Você acha que o primeiro dízimo dessa pessoa vai ser fácil? Porque o dízimo você não está dando, o dízimo você está devolvendo. Você acha que vai ser fácil? Você pegar lá e botar no envelope. E tem mais, ninguém vai saber, porque lá na igreja você não pode botar o nome. Fala, não vão saber. Aí não. De alguma forma, então fazer. Alguém tem que saber que eu estou dizimando. Tem que botar meu nome na porta da igreja. Lista. Daqui a pouco vai. Pastor, eu dou uma sugestão para o senhor para ajudar as pessoas assim a dizimar mais. Bota uma lista, pastor, na porta. Os irmãos dizimistas. Aí bota o nome lá. Da gente. Mas já perdeu. Já recebeu a recompensa, o nome ali na parede. Eu peguei só como exemplo, irmão, como é difícil deixar. Porque a gente lê aqui, tá vendo aí? Confessa e deixa, alcança a misericórdia. Tranquilo. É como 1 mais 1 é 2. Tranquilo. Você deixa? Os seus pecados, você tem deixado? A gente sabe como é difícil. A ponto do apóstolo Paulo dizer, e eu esmurro o meu próprio corpo. A gente estava aqui falando, para que naquilo que eu ensino, né, aquilo que eu prego não seja encontrado reprovado. A gente estava falando aqui de alguns de nós aqui, se por acaso, né, recebesse uma soma, um valor muito grande. Então vamos imaginar que algum irmão aqui nem sabia. Caso, por exemplo, Jô Soares, ele morreu, ele não tinha filho, ele não tinha esposa. Então, os bens dele, uma fortuna, milhões, foram deixados para parentes colaterais, tios e sobrinhos. Agora você imagina, tem um tio aí que você nem sabe, irmão do seu pai, e aí de repente o advogado ele liga. Yosef, calma. Você é sobrinho de fulano de tal? Aí disse, eu não sei, eu acho que sim. Eu me lembro quando eu era pequeno, pouco tempo atrás, né? Yosef, olha, Paulinho já gostou, né? Se Yosef ganhar, aí ó, eu já sei que alguma coisa, Paulinho, você sim, Paulinho. Aí liga lá para Yosef. Yosef, você é sobrinho de fulano de tal? Ele disse, rapaz, esse senhor, ele era irmão de meu pai, sim, mas a gente nunca teve um contato muito próximo. Ele não tinha filho. E tá aqui, um valor aqui para você vir buscar. Aí cada um tá pensando, né, que é alguma coisa assim, R$1.000, né? Não, ele deixou aqui 10 milhões de reais para você. Aleluia! Nossa! Paulo já se acertou e disse assim: Pai, eu não quero para mim, é pro irmão, pai. O senhor sabe que ele precisa. Olha para isso. Você acha, irmão? Você imagina, aí o irmão tá lá, você nada. O irmão Calmon foi lá e disse: não, porque às vezes pode ser trote, né? Mas não, é verdade. Aí vai lá, aí ele assina o papel, e aí hoje está, né, fazendo esse negócio de transferência, né? Aí o irmão tem uma conta num determinado banco, o saldo normalmente era R$2, R$3, R$4, porque quando bate o salário, né, já suga tudo que é já vem aluguel, isso aqui, luz, né? Aí as contas normalmente é R$1, R$2 de saldo, né? 10 milhões. Mas aqueles 10 milhões tem o dízimo, não tem? Não, porque o dízimo de herança eu não vi na Bíblia. Aí eu vou ter que conversar com os teólogos, eu vou contratar uns 2 ou 3 teólogos formados em doutorado para me explicarem se dízimo de herança
não é só do salário. Imagine, irmão. Outro dia a pessoa não tinha nada, só o salário, e aí ganha um valor, né? O irmão Calmon, claro que ele nunca iria pensar nisso, ele ia dar muito mais do que eu disse, mas eu estou dizendo, nós seríamos tentados. Talvez um familiar que soubesse que o irmão fosse dizimar de 10 milhões. Você é louco, rapaz. Você vai desviar o pastor? Nossa Senhor Jesus. Você quer ser responsável por isso? Olha, Calmon, vou lhe dar uma dica. Você pega os 1 milhão, você bota uma conta separada para Deus e você vai dando aos pouquinhos. O pastor não se desviar. Por quê, irmãos? Porque é difícil ser fiel. É difícil deixar a avareza, a ganância. É difícil deixar os nossos sonhos ímpios que tínhamos antes de sermos cristãos. É difícil deixar. Mas vale a pena, porque a gente alcança o que a gente jamais alcançaria. Misericórdia. E essa frase, eu sempre lembro dele quando eu olho para José e para Paulinho junto, por causa da história de Tim Elliott, né? Os amigos dele. Paulinho era um que nunca seria morto, pelo menos não daquele jeito, porque para você acertar uma lança em Paulinho, meu filho, olha, nem que você seja a maior mira do mundo, que ele vai correr, e ele de lado, meu filho, não pega. Mas José já ficava emoboiar, é ele, emoboiar. Tá, eu tô junto também nessa, meu filho. E Tim Elliott, antes de ser, ir lá para a selva do Equador, onde ele foi morto, quando ele evangelizava, ele disse para os amigos que foram com ele, eram amigos de faculdade, ele disse, olha, às vezes a gente tem que dar o que não tem para ganhar o que não podemos perder. Olha que coisa interessante, isso é um jovem. A gente não está falando de um senhor de idade que teve muitos anos de experiências cristãs. Um jovem que estava indo fazer missão, onde ninguém queria ir dos Estados Unidos. O quanto de gente que está querendo morar nos Estados Unidos, né, para o primeiro mundo, oportunidade de emprego, salário bom. Ele sai de lá e vai para o meio de uma selva, no Equador, evangelizar índios que eram famosos pela sua hostilidade. E ele vai lá evangelizar. E morre, mas não é em vão. Depois da sua morte, toda aquela tribo se converte. Toda uma tribo, irmão, se converte. Tem uma história muito bonita, tem até um filme que fala sobre isso. Mas a frase fica: a gente tem que dar o que a gente não tem. O que é? A nossa vida. A gente não tem a nossa vida, a gente acha que tem, mas a gente não tem. Para ganhar o que não podemos perder, que é o quê? A salvação. E ele, na verdade, ele não está inventando nada, ele está só mostrando como ele entendia de maneira correta o que Jesus fala. Todo aquele que tentar salvar a sua vida, perdê-la. E todo aquele que a entregar por amor a mim e ao Evangelho, achá-la. Essa frase dele é exatamente o que Jesus fala, com outras palavras. Então aqui, deixar significa isso. Por isso se alcança a misericórdia. E aqui eu já vou concluir, irmãos, por causa do horário. Feliz o homem constante no temor de Deus. Olha que coisa. É feliz o homem constante no temor de Deus. A gente vive num mundo que está à procura de felicidade. Todo mundo tem uma receita de felicidade. Não, coma açúcar. Açúcar deixa você feliz. Principalmente chocolate. Aleluia! Feijoada, só se for meio-dia e se for assim, se souber a procedência. Cuidado com as feijoadas. Né? Mas aqui ele diz, feliz o homem. Que homem é que é feliz? E aqui o homem não fala de gênero, fala de ser humano. Constante no temor de Deus. Olha, irmãos, se a gente for sincero, a gente vai admitir a nossa inconstância. E eu não estou falando nem da nossa vida, porque aí seria muito pior, mas nas segundas-feiras. Segundas-feiras, quando estamos aqui, às vezes a gente está aqui segunda-feira, aconteceu alguma coisa assim que a gente que nos trouxe algum tipo de alegria, né? Do ponto de vista da nossa vida natural,
E aí a gente chega na segunda-feira assim com o coração agradecido, né? Aí de repente aconteceu alguma coisa de ruim na nossa vida, na segunda-feira a gente chega aqui meio que, né? Jurou. Ô Senhor, foi pela graça que eu vim, viu? O Senhor sabe que hoje queria estar embaixo do cobertor, reclamando de tudo e todos, mas eu estou aqui, aleluia. Então é essa inconstância que a gente não deve aceitar. Ela vai vir, mas a gente tem que o quê? Lutar contra ela, irmão. Não, vou lá, o Deus que, quando eu perco alguma coisa, do ponto de vista material, é tão bom do que o Deus quando eu ganho alguma coisa. Posso medir o amor de Deus se as coisas materialmente estão indo bem para mim ou não? Não posso fazer isso, porque senão eu sou igual ao ímpio. E eu não posso ser igual ao ímpio. Eu já fui, mas hoje eu não sou mais. Feliz o homem constante no temor de Deus, mas o que endurece o coração, sabe aquela frase? Eu sou crente, mas não sou bom. Esse daí já endureceu o coração. Porque todo crente, irmãos, ele vai ser visto pelos outros, por si não, porque ele sabe que ele está fazendo aquilo por amor a Cristo. Mas todo crente que é crente mesmo, ele vai ser visto pelos outros como bom. Então imagine uma pessoa que está falando mal de você, que você sabe que está falando mal, todo mundo sabe que está falando mal de você, e você trata bem aquela pessoa. Você diz, você faz isso, irmão? Como sabe que essa pessoa faz, acontece, outro dia fez isso, isso, e se você trata a pessoa como se nada tivesse acontecido. Não, olha. Que sangue de barata. Isso não é sangue de barata não, meu filho, isso é sangue de crente. Que vai morar no reino de Deus. É esse sangue de misericórdia. Que a gente olha para essa pessoa que está nos fazendo mal, a gente sabe que está fazendo mal, mas a gente ora e a gente ainda diz, Senhor, não sabe o que está fazendo. Porque o mal que essa pessoa pensa que está fazendo a mim, ela está fazendo para ela. É como se alguém olhasse para mim, vou te matar, e tomasse um veneno. Mas ela que tomou o veneno. Não vai matar. Então, quando você vê alguém com raiva de você, na verdade, você não tem que ficar com raiva dessa pessoa, você tem que ficar com misericórdia. Porque essa pessoa que está com o coração cheio de raiva, ela está se mutilando e se matando. Por isso ele diz, mas o que endurece o coração cairá no mal. Como o leão que ruge e urso que ataca, assim é o perverso que domina sobre um povo pobre. Não é o que a gente tem visto no mundo hoje? É assim que a gente vê literalmente. Ruge, ataca. O príncipe, falto de inteligência, multiplica as opressões, mas o que aborrece a avareza viverá muitos anos. O homem carregado do sangue de outro fugirá até a cova, ninguém o detenha. O que anda em integridade será salvo, mas o perverso em seus caminhos cairá logo. O que lavra a terra, a sua terra, virá fartar-se de pão, mas o que ajunta a vadios se fartará de pobreza. Quem diz que o Senhor Jesus faz algum tipo de incentivo à preguiça, nunca entendeu o Evangelho. Nós, como cristãos, trabalhamos mais do que qualquer outro. E ainda a nossa motivação não é o salário, mas a nossa motivação é glorificar o nome de Deus. Versículo 20, o homem fiel será cumulado de bênçãos. Ó, aleluia! Quem quer bênção, seja fiel. Mas o que é... Eu não sei porque quando eu falo de bênção, todo mundo olha para o Paulinho. É a bênção, né, Paulinho? Ah, eu vou Paulinho ficou agora mais alegre ainda. Não, mano, pode mandar as bênçãos para mim. Pode. Eu tô aqui como um para-raio de bênçãos. Se chegar, eu pego. E não tem problema comigo. Engraçado, quando chega, alguns querem também. Ai, eita Deus. Mas ele vai nem dar para dividir. Ó, pode dar beleza. Mas o que apressa a enriquecer não passará sem castigo. Você já viu como os jovens hoje em dia, e aqui a gente tem alguns jovens, né? Mas vocês são jovens, o mais velho sou eu. Como as pessoas querem ficar ricas rápido. Eu, quando não era crente, eu tinha um plano. Eu me formei muito cedo, me formei com 22 anos de idade. E eu dizia para mim mesmo que antes dos 40 eu ia ficar rico,
para dos 40 em diante ficar só aproveitando a vida. Graças a Deus. Meu plano foi por água abaixo. E Deus me salvou dele. Então, aqui, a gente vive num mundo onde todo mundo está querendo ficar rico. Você não pode ser assim, irmão. Você não pode. Você tem que buscar a alegria nas coisas de Deus. E aquilo que for para ser seu, Deus te dará. E você irá glorificar o nome de Deus. Versículo 21. Parcialidade não é bom, porque até por um bocado de pão o homem prevaricará. A ideia aqui é de corrupção. Não é assim? Você agrada às vezes uma pessoa, a pessoa lhe favorece. Às vezes sem querer. Não pode. Você tem que tratar as pessoas de maneira igual. Aquele que tem olhos invejosos corre atrás das riquezas, mas não sabe que há de vir sobre ele a penúria ou a pobreza. O que repreende ao homem achará depois mais favor, o que aquele que lisonjeia com a língua. E a gente vive num momento onde o evangelho parece que é bajular os outros. Jesus te ama, aleluia! Jesus tem um plano maravilhoso para você. Você entrou aqui rico, você entrou pobre, vai sair rico. Você entrou doente, vai sair curado. Não, meu filho, o negócio é diferente. Você chegou aqui, você é um pecador miserável. Trate de se arrepender dos seus pecados, porque se você está achando que está ruim agora, eu vou lhe falar que no inferno, o seu pior pesadelo aqui na terra vai parecer uma colônia de férias. Então é melhor você acertar seu caminho. Aí não, aí a pessoa vai lá e já... Uma pessoa que não me conhece diz que eu sou um pecador miserável. No estudo bíblico eu mesmo disseram isso. Um convidado. Uma pessoa estava na rua assim, aí o irmão estava indo para o estudo. Você quer ir também? Disse, quero. No estudo bíblico, aí eu estou lá. Todos nós somos pecadores miseráveis. Na época que era segunda-feira naquela lá. Teve um que se levantou e disse, eu não sou não. O senhor não me conhece? Está falando de mim por quê? Senhor, não preciso conhecer o senhor não, só preciso conhecer a Bíblia. Porque muitas pessoas não vão aceitar, principalmente algumas pessoas assim, né, mais antigas, que tem aquela ideia de que eu pago minha conta, eu sou casado com a minha mulher, eu tenho meus filhos, sempre fui um pai assim, isso e aquilo. Como é que esse camarada vem aí e diz que eu sou um pecador? Não, eu sou um camarada honesto. Honestidade não significa bondade. Ele continua, o cobiçoso, versículo 24, o que rouba o seu pai e a sua mãe, diz, não é pecado, companheiro é do destruidor. A gente não vive numa sociedade assim? Não, o que é do meu pai e minha mãe é meu. Não, meu filho, seu pai e sua mãe morreu. E ainda se tivesse morrido, tinha seus irmãos aí para ratear ainda. Mas é uma coisa assim tão louca, né? As crianças, elas são doutrinadas nisso. Essa casa também é minha. Você já olha assim, tipo, como mais tarde? É sua. Tá certo. Uhum. Vai achar. O cobiçoso levanta contendas, mas o que confia no Senhor prosperará. Você quer prosperar? Então confia no Senhor. E a ideia de prosperidade significa boa jornada. O que confia no seu próprio coração é insensato, mas o que anda em sabedoria será salvo. Aleluia. O que dá ao pobre não terá falta, mas o que dele esconde os olhos será acumulado de maldições. Não é o retrato do mundo, irmãos? Você acha que uma pessoa pode ser generosa e rica na sociedade que a gente vive hoje? Versículo 28, concluindo, capítulo 28 versículos. Quando sobem os perversos, os homens se escondem, mas quando eles perecem, os justos se multiplicam. Então, que a gente aprenda o que movia. Agora eu quero concluir, eu não vou fazer a exposição do capítulo 18, mas quero dar uma breve introdução para a conclusão do nosso raciocínio hoje. Por que, pastor, o senhor leu capítulo 28 de Lucas, de Provérbios, para falar do capítulo 18 de Lucas? É importante que você entenda, nessa passagem tem dois personagens, o juiz iníquo e a viúva
Pobre. Pobre, mas perseverante. Pobre, mas que confiava em Deus. Mas quem ia julgar a causa dela era um juiz que não acreditava em Deus. Mas Deus é soberano, inclusive, sobre aqueles que não acreditam nele. Eu não sei se vocês já leram o Antigo Testamento. Uma das várias disciplinas que Deus exerceu sobre o seu povo, uma delas foi que eles fossem escravizados temporariamente por um império chamado da Babilônia. E aí aquele império da Babilônia teve poder durante um determinado tempo, e aí outro rei conseguiu vencer a Babilônia, né, o Medo-Persa. O Império Medo-Persa venceu o Império Babilônico, e a primeira coisa que ele fez foi baixar um decreto, conhecido como Decreto de Ciro, onde ele autorizava os judeus que estavam escravizados na Babilônia a retornarem para Jerusalém, né, para aquela região que era a região natal deles, e reconstruírem as suas casas. Mas esse Ciro era crente? Não. Esse Ciro era idólatra. Os Medo-Persas acreditavam em vários deuses. Quando ele diz, olha, vão lá e escrevam, isso que é esposa, rapaz. Sabe que o marido está com sede, vai lá dar um copo de água. O marido nem pediu, viu? Mas é verdade. Sabe quando o outro está com sede. Fala essas coisas que eu fico me emocionando. Então, o Medo-Persa, ele está lá, ele acreditava em vários deuses. E ele diz assim, não, vocês também têm um Deus, o Deus lá de Israel, o Deus de vocês lá. Voltem lá para adorar o seu Deus. Mas a gente sabe que Deus não é um Deus, ele é o Deus. Só existe ele. Mas Ciro não sabia disso, nem acreditava nisso. Mas ele deixou de fazer a vontade do Senhor? Não. Quando um rei ímpio, se você souber o que esse homem fez na época de Jeremias, quando ele invadiu Jerusalém, olha, ele pegou o rei, pegou os filhos do rei, botou tudo enfileirado, matou todos os filhos do rei na frente do rei, depois matou o rei? Não. Cegou o rei, para que o rei passasse a vida inteira com essa última imagem dos filhos sendo assassinados. Olha como era a perversidade desse povo. Mas quando ele soube de Jeremias, ele foi o único que tratou Jeremias bem. Então, rapaz, esse Jeremias, esse camarada tem um Deus aí, viu? Que tudo que ele falou que ia acontecer, está acontecendo. Então, o que ele quiser, viu, dê para ele, para onde ele quiser ir, vocês deixem ele ir. Porque o Deus desse Jeremias aí é de verdade. Viu? Esse homem era crente? Não. Mas ele fez o que Deus mandou. Porque às vezes a gente fica, né? O meu chefe, ou o dono do imóvel, ou determinada pessoa que está lá e que se relaciona comigo no trabalho, não é crente. Como é que Deus vai fazer alguma coisa? E Deus precisa que alguém acredite nele para fazer alguma coisa? Não. Deus manda e as coisas acontecem. Por isso que essa viúva pobre, ela batia todos os dias. Julga minha causa. Julga minha causa. Por isso que ela está aqui na parábola. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque hoje a gente vai voltar para casa. E como o irmão disse, semos crente. Porque nós somos crentes. Nós vamos chegar em casa hoje, antes de dormir, provavelmente a gente vai orar. E por que a gente vai fazer isso? Porque a gente acredita que Deus existe e que Ele é galardoador de todos aqueles que o buscam. A gente jamais pode fazer essa oração como algo formal ou protocolar. Não, a gente tem que fazer essa oração como o melhor momento do nosso dia. Como um momento que a gente sabe que vai, de fato, mudar a minha vida. Todos os dias a nossa vida é mudada. Mas quando a gente está na presença de Deus em oração, é quando mais a nossa vida tem chance de ser mudada. Como já dizia um pregador do passado, eu não oro para mudar a vontade de Deus, eu oro para que Deus mude a minha vontade, a sua vontade. Jesus nos ensinou a ter esse sentimento, então é importante, irmãos, que a gente saiba que orar não é pouca coisa. Quantas vezes vocês já ouviram, né, o pastor que vos fala, estimular vocês a orar,
E eu mesmo não faço nada sem orar, por isso eu sou motivo até de chacota. Não, o pastor já disse ali que ele vai orar. Né? Por quê? Porque a gente não pode fazer nada antes de orar. A gente acha que algumas coisas são boas. A gente só acha. Por isso a gente precisa da sabedoria de Deus para ter certeza. Às vezes coisas que a gente pensa que são boas vão trazer um sofrimento imenso à nossa vida. A gente viu ontem o exemplo de Ló. Você acha que Ló foi para Sodoma e Gomorra sabendo que ia ser ruim para a alma dele e da família dele? Não vou lá para Sodoma e Gomorra porque eu sei que vou destruir minha família. Aleluia! Você acha que foi com esse espírito que Ló foi para lá? Não, ele achava que era uma boa escolha, que Deus iria abençoar ele naquele lugar. Mas não. Por isso é importante que a gente ore, para que a gente tenha certeza. Principalmente para que a gente não deixe que o nosso coração nos engane. O nosso coração é enganoso, irmãos. E ele vai sempre nos tentar, vai sempre tentar nos levar a uma zona de conforto. E a zona de conforto é o lugar onde menos ouviremos a voz de Deus. Quando Deus quer falar com o seu povo, ele levava ele para o deserto. Quando Deus quer falar com o seu povo, ele leva ele a um momento de escassez. Então que a gente tome muito cuidado, irmãos, nas nossas escolhas diárias. E que a gente jamais perca esse senso de dependência total de Deus. Eu sei que é difícil a gente manter isso no mundo que a gente vive, principalmente os irmãos que têm 7 compromissos aqui, são pais, mães de família, pessoas, irmãs que estudam, que têm compromissos na faculdade, na escola. Então, às vezes a gente é tentado a imaginar que nosso dinheiro que recebemos durante o mês e que pagamos as nossas contas, que isso é importante, que isso é muito importante, mas muito mais importante de que tudo que acontece na nossa vida material é como anda a nossa vida espiritual. E que a gente nunca perca esse senso de que o mundo espiritual é real e que a gente precisa estar bem com Deus, a gente precisa estar andando no caminho de Cristo. Porque quando a gente faz isso, a gente sabe que todas as coisas estão cooperando para o bem. Se eu estou andando no caminho que Cristo determinou para mim, pode acontecer terremoto, pode chover pedra, mas eu sei que o Senhor está comigo. E isso vai me dar paz. Mas se eu não estiver andando no caminho do Senhor, eu posso ganhar muito dinheiro, eu posso ter uma série de regalias, mas eu jamais vou ter paz, porque eu sei que a qualquer instante todas essas coisas podem ser tiradas. Por isso que a gente possa ter esse senso, como nesse capítulo 18 nos vai ser ensinado, como uma criança, no nosso relacionamento com o Senhor, não no sentido infantil, não no sentido da criança que não conhece, mas a criança nesse senso de dependência do seu pai. É assim que a gente tem que ser. Então, que por mais que a gente tenha recursos aqui na terra, é preciso que a gente entenda que esses recursos vieram para a nossa mão pela vontade de Deus. E se a gente tem obrigações que precisam ser cumpridas aqui na terra, temos um Deus a quem podemos e devemos orar e sabemos que Ele nos ajudará naquilo que faz e que fará bem às nossas almas. Preciso que essa convicção cresça no nosso interior para que a gente jamais se aparte do nosso Deus Salvador. Amado Deus e eterno Pai, é no nome de Cristo que nos aproximamos de Ti, na certeza de que pelo sangue dele fomos purificados. Ó Senhor, ajuda-nos a deixar para trás as coisas que passaram. E nós não venhamos mais, Senhor, a pensar como pensávamos antes, mas que sejamos transformados pela renovação do entendimento, para que experimentemos a Tua vontade boa, perfeita e agradável. Ó Senhor, eu oro para que as seduções do mundo
não encontrem espaço nos nossos pensamentos, nas nossas vontades, mas que a nossa grande vontade e o nosso pensamento esteja em Ti, Senhor, pois é assim que estaremos seguros. O Senhor sabe, Senhor, das nossas necessidades, nos ajuda em cada uma delas. Tu que és o nosso bom pastor. Mais uma vez eu apresento a vida da nossa irmãzinha Heleninha, que está com a saúde, Senhor, debilitada, não somente agora, mas há alguns meses ela tem enfraquecido na sua saúde. Que o Senhor possa, Senhor, restaurar a saúde da nossa pequena irmã, que ela seja curada dessa enfermidade, que possa te servir muitos e muitos anos, segundo a tua boa vontade, para a tua glória. Abençoa-nos, Senhor, e nos leva em paz aos nossos lares, na certeza de que aos teus pés é onde queremos estar. É o lugar mais seguro do mundo e é o lugar que nos leva para o novo céu e a nova terra, que é onde verdadeiramente é o nosso lar. Ajuda-nos, Senhor, a crescer na graça e no conhecimento de Ti, para que possamos usufruir tudo quanto o Senhor tem tão bondosamente preparado para nós. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus, saúdem-se, então um cumprimento santo e diga para o seu irmão: Deus é bom. E não fique de olho nos 10 milhões de comum. Deixe o irmão em paz. Eu senti que quando eu falei de 10 milhões, o pessoal bateu logo palma. Aleluia.